Olá, muito boa noite a todos. Começa agora mais uma edição do programa A Verdade de 2015. Eu sou Hamilton Nogueira e nosso tema para conversa, para bate-papo hoje é a relação entre liberdade de expressão e liberdade religiosa. Fique atento, o programa A Verdade está no ar. Olá, estamos no ar. Lembrando sempre, você participa por meio do telefone 3486-1721 ou Twitter Hamilton Nog. Participe ao vivo nesta terça-feira, lembrando que às sextas e aos domingos, sempre a partir das 23 horas, você vai estar conferindo as nossas reprises. Além de você que participa de casa, hoje no estúdio aqui, nós temos o Weber Sampaio. O Weber é pedagogo, professor, pesquisador e estudioso das religiões de forma geral. Conosco também Paulo Júnior Pinheiro, que é jornalista e professor de comunicação. Yahya Simões, também aqui conosco no estúdio, ele é membro da comunidade islâmica do Ceará. E Sidney Guerra, voltando ao programa, é doutor em sociologia, mestre em direito constitucional, filósofo e teólogo, já diminuindo aqui o currículo do Sidney Guerra. O assunto para debate é a relação, né, entre liberdade religiosa e liberdade de expressão, motivados, claro, pelos assassinatos, pela tragédia ocorrida na redação do jornal francês Charlie Hebdo. Senhores, imenso prazer recebê-los, agradeço em nome da TV por estarem aqui, a simpatia de ter aceito o nosso convite. Nós vamos começar a Verdade de hoje exibindo um programa, uma matéria feita pela jornalista Fernanda Aires, falando um pouco sobre esse contexto. Confira. Pelo Islã, o ato onde se aplica a punição é feita pelo Estado, jamais pelo indivíduo. Onde existe a aplicação da Sharia Islamia nos países islâmicos, o indivíduo que sofreu um crime, que ele tem que ser punido, a outra parte cabe ao Estado e não ao indivíduo aplicar a pena. Está no livro sagrado. Alá é o Criador dos céus e da terra e não há nada semelhante a ele. Isso é interpretado por muçulmanos como uma mensagem de que Alá não pode ser retratado numa imagem feita por humanos, dada a sua grandeza. Fazer isso é considerado um insulto a Alá, e o mesmo é aplicado a Maomé. O jornal Charlie Hebdo foi vítima de um ataque terrorista por publicar caricaturas de líderes muçulmanos e do profeta Maomé, o que, segundo os seguidores da religião no Ceará, não justifica as 12 mortes dos jornalistas. O Islã é uma religião de paz, não existe coerção na religião e também no Alcorão é bem claro quando o nosso Criador, Alá subhanahu wa ta'ala, ou seja, Deus glorificado e exaltado seja, fala claramente que não aprecia os agressores. A jornalista cearense Herbênia Alves estava passeando em Paris com mais duas amigas quando aconteceu o atentado. A gente começou a ficar um pouco mais tensa quando a gente começou a ver depoimento do pessoal dos Estados Unidos dizendo que apoiavam, depoimento da Angela Merkel, depoimento de pessoas de outros países. Então, quando a gente começou a ver a possibilidade de haver algo maior, uma guerra, algo de uma grandiosidade inesperada, acho que a gente começou a ficar um pouco mais tenso. Logo iniciou em todo o mundo uma discussão sobre os limites da liberdade de expressão. O próprio Papa Francisco lembrou que exercer esse direito exige responsabilidade. A gente não pode falar em limite de liberdade de expressão, mas pode falar na questão do bom senso, né? Óbvio que as charges com um tom muito satírico pesavam na questão da religião, ofendia a religião muçulmana e outras religiões, porque os chargistas também abordavam outras religiões, mas a gente não pode falar em limite de liberdade de expressão. O islamismo tem tradição própria, como toda religião. Em visita à sala de orações do Centro Islâmico do Ceará, fui orientada a deixar os sapatos na entrada para deixar fora as impurezas do mundo. Na parte interna, há uma barreira entre as mulheres e os homens. Eles sempre na frente, como está nas escrituras, explicou um dos muçulmanos. Uma das mulheres pede para me ajudar a colocar o véu na cabeça. Assim, posso ir até o espaço da frente, onde todos se direcionam para Meca, a cidade sagrada. A direção onde nós nos dirigimos de oração, voltar a face
para o local sagrado. Após os acontecimentos, a revista francesa registrou uma venda acima de 5 milhões de exemplares, número 80 vezes maior do que a tiragem normal. Mas a decisão do jornal francês Charlie Hebdo de publicar na capa da edição histórica uma charge de Maomé gerou reações de líderes islâmicos em todo o mundo. A morte de ninguém se justifica, seja ela de que religião for, seja ela que raça for, né? Agora, essa questão do desrespeito é que você tem que buscar. É preciso mais respeito, é preciso pensar mais, até onde vai a liberdade de expressão. Eu posso sair falando tudo que eu quero? Não. Nem tudo que eu penso eu posso dizer. Ok. Weber, é muito forte essa associação entre religião islâmica e violência. Você concorda que é e o porquê disso? Muito boa noite. Boa noite. Eu concordo que sim. Essa associação, ela existe. O que é necessário que seja dito é que existe também uma pequena, uma ínfima minoria, né, dessa religião que optou pelo radicalismo. Uhum. O islamismo é uma das religiões que hoje mais cresce no mundo. A própria França tem mais de 6 milhões de muçulmanos. Falam em 1/3 do país, né? Não sei se chega a isso mesmo. Não sei se 1/3, mas eu sei do dado de 6 a 7 milhões. O que ocorre, Hamilton, é que, por muitas vezes, algumas pessoas que fazem parte da religião islâmica depõem contra o próprio islamismo. E isso, de uma forma reducionista, de uma forma geral, as pessoas criam a imagem de que, ao contrário do que é na realidade, que o islamismo é uma religião. Por que outras religiões não apresentam esse nível de radicalismo, mesmo que em partes ínfimas, por exemplo? O que eu penso que acontece é que, dentro do contexto mundial, religiões seculares, religiões que têm que é encontrado em vários ambientes mundiais, em várias partes do mundo, existem dentro de cada religião, existem também vias, existem subdivisões que são mais radicais. Uhum. Né? O que acontece muitas vezes, o que eu vejo acontecer, é que existe uma questão social muito forte, que engloba também a questão da religiosidade. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Onde é que eu estou querendo chegar? Existiu, em um determinado momento, de várias outras religiões, momentos de violência, momentos de guerra foram vividas. O tempo foi passando e essas religiões foram se tornando mais amenas, se tornaram mais simbólicas, resolveram entender que a grande evolução ocorre internamente, que as guerras são vividas internamente, que a grande sacada das religiões é fazer com que você evolua, que você tenha uma vida melhor, que você consiga entender melhor o próximo e que você desenvolva a tolerância. Entendi. Esse é o caminho também do islamismo. Esse mesmo processo parece que não fez parte de um determinado grupo do islamismo, é isso? Mas aí é onde entra uma questão que, na minha forma de ver, é fundamental. Quando eu hoje me agrego a uma grande religião, eu consigo estar dentro dela e seguir diversas subdivisões. Quase todas as grandes religiões cristãs têm subdivisões. Então, o que acontece? Se eu me afinizo com uma parte mais radical dela, na minha forma de pensar, eu me afinizo por duas coisas. Ou por uma necessidade minha, né, de resolver algum problema meu, ou por afinidade. Então, eu penso que não é só no islamismo, não é só no cristianismo. Existem pessoas que são radicais. A gente vê isso em relação, talvez no Brasil isso não seja tão forte, por essa questão da miscigenação, que eu não vou entrar muito nela, mas a gente vê que as pessoas mostram essa radicalidade em alguns momentos da vida cotidiana. Quando a gente é trancado no carro, quando ocorre... Okay. Mesmo na violência cotidiana, né? Tá. Paulo, a revista é naturalmente exagerada. O exagero é o tempero, é o molho dela diário. Mas ela passou do limite do exagero? Chegou realmente à agressão?
A revista, Milton, ela trabalha com uma seara em que os limites são muito tênues mesmo. Assim, até difíceis de calcular, porque a temática é abordada, pelo menos, obviamente, como o semanário se apresenta, pelo humor. Né? Então, assim, o humor tem seus limites, é a grande discussão. Né? Por mais que, obviamente, a pauta seja uma pauta jornalística, discutida como pauta jornalística, ela se utiliza da linguagem do humor. Então, é muito difícil, várias pessoas que trabalham com humor foram ouvidas nesse sentido, é difícil você dizer, passou ou não passou dos limites? Há limite ou não há limite para o humor? Né? Então, a gente dizer que passou do limite é dizer que existe um limite, né? Exatamente. Então, que limite é esse? Né? Quando é que uma discussão... Quem é que afere? Quem é que diz que está na hora de voltar? Exatamente. Quem é que diz que está na hora de voltar? Então, é muito difícil você mensurar dessa forma. Né? Apesar, obviamente, de nós sabermos que qualquer discurso construído pelos veículos de comunicação, ele é passível de ser questionado. E é importante que nós, como jornalistas ou como comunicadores, saibamos disso. Ou seja, nós estamos vivendo um momento em que, de fato, tudo que é produzido é passível de questionamento. Porque nós estamos numa sociedade do diálogo. E até saudável. E até saudável. Mas, por incrível que pareça, por mais que saibamos disso e que seja saudável, nós estamos aprendendo a lidar com isso. Né? E aí as pessoas também, à medida que sabem que podem interferir no discurso jornalístico, elas também estão aprendendo a saber qual é o limite da interferência. Né? Então, e como o discurso foi construído sobre essa área do humor, é muito difícil a gente saber os limites. E aí, eu queria, a mesma pergunta que eu fiz para o Weber, eu queria começar a sua participação com isso. De onde vem essa associação e o que hoje reafirma essa associação entre islamismo e violência? É somente desse grupo radical ou tem outras questões aí que fazem questão de reafirmar essa imagem? Infelizmente, as pessoas pegam um grupo minúsculo que existe dentro dos muçulmanos para generalizar. Então, esse grupo, na verdade, como o nosso outro convidado falou, existem divisões dentro do Islã, existem 73 em geral. 73 divisões? 73 divisões, como o nosso profeta Muhammad, que a paz esteja sobre ele, como ele disse, né? Iriam surgir essas divisões e todos iriam estar no fogo, exceto aqueles que seguissem os primeiros muçulmanos, né? Ele, a geração dele, os companheiros, discípulos, né? Então, esse grupo de muçulmanos desviados, na verdade, eles seguem uma ideologia que surgiu no tempo do quarto califa, do quarto sucessor do profeta, chamado Ali, né? E que eles não diferenciam entre muçulmanos, entre não muçulmanos, entre homens, mulheres, crianças, velhos, né? Eles simplesmente querem espalhar a corrupção, derramar o sangue das pessoas. O grande inimigo que é? Todo o Ocidente? O que é o grande inimigo? É o capitalismo? São todas as outras religiões? O que é o grande inimigo desse grupo ínfimo? Desse grupo, na verdade, eles pegam qualquer motivo para atacar as pessoas. Entendi. Né? Desde, eles declaram que as pessoas podem ser atacadas por conta de X ou Y. Né? Mas, na verdade, o muçulmano ele tem o direito de defesa, mas, da mesma maneira, quando o muçulmano quer aplicar uma pena, como o Renato falou na reportagem, não existe a justiça feita pelas próprias mãos por um muçulmano. Uma vez me perguntaram se alguém me roubasse, eu poderia cortar a mão daquela pessoa? Eu, particularmente, não posso, porque eu não sou autoridade, eu não tenho uma liderança, eu não tenho capacidade de aplicar a pena sobre uma pessoa. Então, o que é que eu faço? Chamo a polícia. Né? Então, infelizmente, os muçulmanos desviados, eu acho que o maior inimigo deles são eles próprios. São eles mesmos. Né? E a própria ignorância dos muçulmanos em geral hoje em dia. Como é que a comunidade muçulmana age quando vê cenas como aquelas lá do Charlie Hebdo? Bem, com tristeza. Um muçulmano que tem uma mente sã, ele fica triste. Quando eu vi aquilo na televisão, eu pensei, já vem complicação para a gente. Né? Porque sofre algum tipo de preconceito? Sempre. Além do já cotidiano? Com certeza, até porque mesmo na França já é bastante difícil a vida dos muçulmanos lá. E essas pessoas que dizem agir em nome da justiça, em nome de Allah, em nome do Islã, na verdade, só trazem mais dificuldades para a gente, só fazem com que as pessoas pensem que o Islã é algo que ele realmente, na verdade, ele não é. Né? Pensem que é uma religião de bárbaros, de violentos, de assassinos. Né? Tá. Sidney, eu já ouvi algum termo, boa noite, prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Eu já ouvi algum termo de alguns colunistas falarem em islamofobia. Você acha que tende a se agravar essa imagem? Boa noite, amigo. Boa noite a todos os telespectadores, aos colegas aqui presentes. Acho que essa coisa de fobia é meia, seja qual for, está meio pegajosa, digamos assim, né? Achei bastante interessante o que se falou antes dessa islamofobia, é a questão do direito da personalidade. Praticamente no Brasil, como todo mundo, você tem a preservação do direito da personalidade. Nós temos 4 dimensões do que falou aqui. Nós temos uma dimensão individual, que atinge o direito da personalidade,
uma dimensão comunitária, que é a questão do culto à religião, uma dimensão na sociedade e o próprio Estado. São 4 patamares bem distintos. O que nós estamos falando aqui, por exemplo, o cristão, ele prega desde do Novo Testamento a questão da não resistência. Se bateres numa face, dê a outra face. Que a mão fala, não deixe que a outra saiba. Então, é o princípio do cristianismo a questão da resistência. Procura o Corão, o Al, que é Deus, o Deus aqui, o Alcorão, no caso, você não encontra, Hamilton, uma palavra de terror, uma palavra de resistência, uma palavra que tenha que matar. Pelo contrário, se você for buscar na Bíblia cristã, sagrada, você vai buscar em Levítico 26, 29, aí sim, Deus manda atacar. Manda, no caso cristão, atacar. Você vê como é bem diferente. O interessante é que esse conhecimento que nós não tínhamos antes do ataque já começa a ter em Twitter, em Facebook, já começa a aparecer. No né? Levítico tem, no Alcorão não tem nada. É uma pregação de paz mesmo, não tem nada disso. Tem a questão do terror, né? Mas o que difere, o que atinge a questão que eu entendo individual é porque a religião, ela é personalidade de cada um de nós. Cada um de nós temos a referência de Deus. Ela é uma coisa individual. Os cultos se tornam coletivos. Diferentes. Os ritos são E coletivos. ritos diferentes uns dos outros. Né? Quando aconteceu do Charlie Hebdo, ele atinge, eu vi uma agressão muito grande, Jesus tendo uma relação com Maomé, justamente que no começo da reportagem, um repórter disse que não, a liberdade é algo ilimitado. Não é bem assim. Porque até o Papa falou, ele deu um exemplo, foi feliz, no caso de falar da mãe, ele deu aquele exemplo... Do suco, né? Por quê? Porque a religião, a religação sua, religião quer dizer religar com Deus, com Alá. Mas você fala em exagero da história da capa, e realmente ela me parece exagerada, mas aí tem a pergunta do Paulo, quem é que vai dizer que isso é exagero ou não? Sempre é exagero para alguém, né? Sempre é exagero no sentido, porque quando me atinge, a religião é uma coisa individual. Eu estou com Deus. Mas você concorda que sempre vai atingir alguém? Vai atingir alguém, com certeza. E o que é que ocorre? Quando você está com Deus, está com Alá, é uma presença sua. E o culto, ele é coletivo. Deixa eu só, para a gente terminar esse bloco, só diferenciar Alá, que a gente estava conversando ali, Alá, Maomé e Mohammed, não é isso? Sim, Alá, na verdade, é o Deus criador dos céus e da terra, todo-poderoso. Né? Quanto ao nome Muhammad e Maomé, na verdade... o nome do profeta é Muhammad, que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele. Quanto ao nome Maomé, já na verdade é outra tentativa de zombar do nome do profeta, né? E na verdade existe uma imagem de como se fosse um demônio sentado num trono, cujo nome é Baphomet. Então os próprios franceses, para zombarem, para fazer uma associação do profeta com o demônio... Partido dos franceses. Isso, né? Associaram, esse aqui é o demônio Baphomet e esse aqui é o Mahomet. Então, até mesmo por uma questão de respeito. Então, a terminologia correta e respeitosa é Mohammed. Muhammad. Tá. Bom, eu queria só mostrar aqui, esse é o Alcorão. Eu agradeço ali ao... Tem como pegar? Para cá? Aqui. Agradeço ali ao Renato, que nos deu aqui de presente um exemplar para cada um. E, bom, a gente vai ficando por aqui nesse bloco. 3486-1721, o Twitter Hamilton Nog, participe. A gente volta já. Olá, estamos de volta ao segundo bloco do programa Verdade de hoje, falando sobre a relação liberdade de religião, liberdade religiosa e liberdade de expressão. Você participa, 3486-1721, o Twitter Hamilton Nog. Participe ao vivo nesta terça-feira, lembrando que às sextas e aos domingos, sempre a partir das 23 horas, você vai estar conferindo as nossas reprises. Além de você que participa de casa, aqui conosco no estúdio estão o Weber Sampaio, o Weber pedagogo, professor, pesquisador e estudioso de religiões. Conosco também Paulo Júnior, que é jornalista, professor de comunicação, e Arria Simões, conosco, ele é membro da comunidade islâmica do Ceará, e Sidney Guerra, doutor em sociologia, mestre em direito constitucional, filósofo e teólogo. Sidney, você queria falar o que era do... Era na questão do professor Weber te falou, na questão desses vários segmentos que se tem nas religiões, né? E, inclusive no próprio Islã, que é repugnante o negócio
do terror como a palavra droga também, terror e droga. Mas é uma questão de interpretação. Tá. Cada um pega o Alcorão, a Bíblia, E e começa a alguns interpretar. levam ao limite. Aí quando começa a interpretar da maneira que se acha e cria um segmento. na Senhores, religião. a gente pode ver, pode soltar as capas aí? A gente tem algumas capas aí, apenas 4 capas do Charlie Hebdo, para a gente ver aqui. Pode ser? Pronto. Essa aí, toca no caso da pedofilia, né? Ele diz aí que você fazer do cinema, que diz, como disfarça. Disfarça como o Polanski, né? O Papa Bento XVI falando para alguém da igreja. A próxima. Pode passar. Por uma casa branca verdadeiramente branca. E aí tem aí as brincadeiras pesadas, né, com toda a questão racial americana. Por uma casa branca verdadeiramente branca. A próxima. Michael Jackson, enfim, branco. Humor mórbido, desrespeitoso, que se coloque no lugar da família aí, né? Aí é bom você sempre fazer essa... E a porção mágica, legalização da porção mágica, fazendo uma referência, claro, à maconha, né? Ali o François Hollande está lá calado e amarrado ali em cima. Bom, e aí, Paulo Júnior, desrespeitosas? Eu vi a Samira falando... Alguma pior do que a outra? Pois é, eu vi a Samira falando até no VT do primeiro bloco, Hamilton, e ela falando de bom senso, né? Que é outra palavra também difícil da gente conseguir mensurar. Né? Assim, o que é bom senso? Bom senso também passa pela subjetividade. Quem mede, né? Quem julga. Quem mede, quem julga. É óbvio, pelo menos para mim, não sei para os colegas, mas que são muito chocantes, né? Principalmente porque há mesmo uma vertente no humor, e aí o jornalismo, que trabalha obviamente como gênero opinativo, não deixa de ser gênero opinativo, claro. Ele diz que há um tipo de humor que trabalha com o chocante. Sim. Ou seja, e quando se traz o chocante para a comunicação, entra-se em discussão um outro aspecto do humor que tem sido muito debatido dentro do discurso de comunicação, que é a medida do humor que trabalha com símbolos que são óbvios ou símbolos que já são carregados de preconceito. Ou seja, ao invés de eu trazer um humor que discute outros temas, eu trago um humor que discute os mesmos temas, reforçando estereótipos. Por quê? Porque, no final das contas, é mais fácil do público geral assimilar. O cinema americano faz isso com o estereótipo dos muçulmanos, por exemplo. Exatamente. Não é isso, Weber? Exatamente. É isso. Não só dos muçulmanos, né? Nós vimos que existe, parece que hoje, um retorno aos freak shows, né? Ao show de horror. E a gente assiste isso, a gente vê isso com muita atenção. Até porque existe, na minha forma de ver, uma ideologia que está por trás disso. Sim. Né? Sim. Qual dessas capas foi a pior para você? Para mim... Alguma chocante ou todas normais? Nenhuma normal. Mas, alguma mais chocante que outra? Já que o tema que eu gosto de pesquisar é religião, quando se mexe em religião, eu acho que eu ofendo a muita gente. Né? E esse cuidado eu penso que se deve ter. Mas também acredito na autocensura. E acredito que nenhuma publicação pode mexer na minha fé. Pode ser tão agravante, pode mostrar algo de uma forma... Agora, essa capa, por exemplo, especialmente do Papa, não tem um valor provocativo que, de repente, pode ser positivo para a sociedade, porque até então a igreja vem escondendo casos rumorosos? Na verdade, eu concordo plenamente com a questão da ideologia. Parece, eu achei interessante sua exposição. Que tipo, Hamilton? Quando eu não aceito algo, eu não aceito o cristão, não aceito o Islã, não aceito isso, eu começo a combater. Aí vem a questão do humor negro. Você lançar uma charge aqui e outra bem acolá, é uma coisa. Agora você ficar todo dia criando estereótipo, todo dia, você não aceitar uma coisa, você diga, a exposição da liberdade é isso. Agora, ficar todo dia, Milton, reproduzindo, é como se você estivesse aqui, reproduzindo todo dia, batendo na mesma tecla todo dia. Aí, quer dizer, cria uma situação que atinge a fé. Aquilo que eu falei no primeiro bloco, quando atinge a fé, atinge o individual, atinge a personalidade e aí causa o dano. Eu perguntar ao Yahya se ele não teme que houve uma comoção planetária e um apoio, tanto que houve o recorde de vendas e de tiragem
Isso não pode fazer com que agrave ainda o posicionamento editorial da revista? Não pode ser pior ainda? Pode ser pior para quê? Para a religião, para o Sim, povo muçulmano? não, com certeza. É como eu estava dizendo, que essas pessoas achavam que ia fazer algo bom, né? Achavam que ia trazer um sucesso para a religião, mas na verdade eles só pioraram tanto a situação dos muçulmanos, como o espalhar dessa zombaria contra a religião islâmica pela Charlie Hebdo ou pelas pessoas que concordam com isso, né? Então, como Allah diz no Corão, eles dizem que são reformadores, mas não são nada além de corruptores. Uhum. Então eles acham que vão reformar a terra, vão fazer algo bom para a religião e para os muçulmanos, para Allah e seu mensageiro, mas na verdade eles só vão trazer dificuldades para a gente. Agora, desculpa, Milton, mas curiosamente, apesar, porque de fato que é um outro aspecto relevante da gente discutir, que nós estamos trazendo essa discussão para a nossa realidade, mas de fato ela pertence à realidade francesa, né, digamos assim. Sim. Então esse impacto que a gente está colocando aqui, pelo menos uma avaliação inicial minha de que o preconceito aumenta, acredito que aumente lá. Mas, por outro lado, o debate que nós estamos tendo a oportunidade de fazer agora, depois que leva um conhecimento para gente que não tinha, né? Exatamente. E por nós mesmos aqui, pela qualidade do discurso, todos nós nos inquietamos com as capas que foram exibidas aqui. Sim. Então, nós estamos discutindo, na verdade, outro aspecto, ou seja, em que medida, talvez, esse tipo de comunicação, ela incita a violência, e eu volto a dizer, assim, não justifica, obviamente, o que aconteceu, né? Mas nós estamos discutindo em que medida incita a violência. Então, há um outro debate também, paralelo ao do reforço do preconceito, que nós estamos tendo a oportunidade de fazer. Uhum. E que talvez diminua o preconceito, pelo menos fora do ambiente francês, onde o caso de violência aconteceu. O EBE enxerga algum preconceito em relação a alguma religião aqui do Brasil? Alguma delas é mais discriminada do que outras? As religiões afrodescendentes. É? Você acha que elas têm um posicionamento... Existe um estereotipo né, que é colocado em relação a isso. Embora não haja uma radicalização por meio... Não existe uma radicalização, mas você vê que existem piadas, você vê que existem preconceitos, como também existe em relação às religiões neopentecostais. Existe um certo ranço, principalmente de uma comunidade... da comunidade intelectual, em relação a elas. O Yahya sofre algum tipo de preconceito? Olha, eu costumo explicar bem para as pessoas o que é o Islã. Costumo bem explicar bem para as pessoas o que o muçulmano costuma fazer. Então, eu, particularmente, não sinto tanta dificuldade, né? Você é professor? Sou professor. Escola pública ou escola particular? Escola pública, particular, cursinho, né? Tá. Então, eu já chego explicando, tal horário eu tenho que parar, vou fazer minha oração. As pessoas aceitam com uma facilidade extrema, isso é muito bom aqui no Brasil. Apesar de que, para as mulheres, já é mais difícil, né? Para que elas usem o véu, já que as pessoas acham que usa o véu porque o pai manda, porque o marido manda, mas e uma brasileira que decidiu escolher isso para ela, né? Até, por exemplo, na própria França, as mulheres são impedidas de usar o niqab, que é um véu que cobre o rosto, né? Então, elas vão presas, pagam multas. Mas elas querem usar. E as próprias francesas, não são as pessoas que têm família muçulmana, né? Então, aqui no Brasil, eu sinto que há menos preconceito, mas, por exemplo, houve um momento em que a comunidade daqui de Fortaleza fez uma distribuição de livros na Praça do Ferreira, e algumas pessoas atacaram verbalmente, dizendo, volta para o teu país, esse tipo de coisa que, infelizmente, se agrava por conta também dessa propaganda negativa. Só esclarecendo, você é brasileiro, Nato, nasceu em Salvador, foi isso? Sim, Salvador. Mas mora em Fortaleza há muito tempo. Isso, com 3 anos vim aqui para o Ceará, e sou de família católica, me tornei muçulmano, na verdade, com 20 anos de idade. Eu tenho uma questão aqui bem interessante para o Paulo e para o Sidney, que diz o seguinte, que é o analista de sistema Cristiano Milfon, que ele colocou na rede social, eu achei muito interessante, ele diz o seguinte, se você é a favor de total e restrita liberdade de expressão, então você tem que tolerar, você é obrigado a tolerar, falarem de nordestinos de forma jocosa. Isso atinge, muito interessante. Eu entendo que quando atinge a personalidade, a questão da fé, por exemplo, eu vou fazer um comparativo, uma analogia que é interessante. É a mesma coisa do time de futebol. Você tem a paixão por Deus, você tem a paixão por Jesus, você tem a paixão por Allah. Você toca no seu time de futebol, foi isso que o Papa quis dizer quando diz, é como se tocasse na mãe. Você tem amor por Deus. Então, esse amor por Deus, por Allah, aquilo que você crê, é uma coisa muito individual. É da sua personalidade. A fé não se compra, não se dá.
ela já aparece dentro de você, ela se manifesta. Você está aqui e de repente diz, olha, eu vou adorar uma cadeira, um exemplo. E ali você adora e alguém vem e quebra a cadeira, você fica violento, porque quebrou aquela referência. A mesma coisa de quem tem veneração por um santo, que coloca aquele santo como... E você vem e faz uma charge. Você tirar uma brincadeira, Milton, isso é bom, eu concordo, não sei se o Paulo concorda com isso. Tirar uma brincadeira é uma coisa. Tirar uma segunda brincadeira é outra. A terceira já é demais. Aí já ultrapassa... Ninguém está dizendo aqui para tolher a liberdade de nós você estamos dizer falando da autocensura, que foi o que o Weber falou. Isso. Tem um limite e não você ficar batendo todo dia. Porque, por exemplo, as pessoas criticam tudo. É o direito que todo mundo tem. Criticar. Apontar o fundamento daquilo que eu não gosto. Agora, sair todo dia criticando, mostrando um suposto erro que eu entendo. Quando é que a crítica passa a ser humilhação? Eu tenho voltado muito a esse ponto porque é algo difícil de mensurar. Quando, Weber? Eu posso falar um pouco sobre a transgressão. Eu acredito que a transgressão ela acaba aumentando o limiar da tolerância em várias coisas. Mas quando a crítica passa a ser, eu acredito que a partir do momento em que ela mexe no direito do outro, a partir do momento em que ela tem ela tenta mudar a forma que o outro tem de ser. Na realidade, a gente está falando sobre respeito. Respeito que eu tenho que ter é a individualidade, como nosso colega está dizendo. A intimidade da pessoa. Aquilo que eu torno jocoso, aquilo que eu brinco, na realidade eu coloco em descrédito. Né? Desculpa, pode continuar. Não, fique à vontade para você colaborar. Mas é nessa visão que eu vejo. A partir do momento em que eu desrespeito a individualidade do outro, quero colocar a minha verdade como verdade absoluta, eu já estou passando de um limite tênue. Paulo? Porque tem a gente está falando muito de individualidade, né, e concordo plenamente com o que você está dizendo, mas tem um aspecto que também transforma o nosso discurso. Vou já comentar alguma coisa que você disse, que é quando eu, na verdade, generalizo, que é o oposto da individualidade. É quando eu digo assim, todos os negros são desse jeito, todas as louras são desse jeito. Então é curioso, porque a gente está falando mesmo, quando eu me sinto atingido individualmente, mas quando o discurso ele compromete o coletivo. Né, que aí sim eu acho que nós entramos mesmo numa seara de preconceito extremamente desigual, principalmente quando eu não tenho o poder de construir o discurso, que é quando a gente fala de imperialismo cultural, como você estava dizendo. Ou seja, eu não tenho o poder de produzir a matéria ou a charge, né? Quem obviamente trabalha no jornal tem. E quando você passa a tentar atingir o coletivo, tratando todos como se fossem do mesmo jeito, eu fujo à individualidade, eu reforço o preconceito e o estereótipo. Lembrando que a liberdade de expressão está sujeita às penalidades, à lei. Não é porque da liberdade de expressão que você pode dizer qualquer coisa e inventar qualquer coisa a respeito do outro. Né? E aí tem uma questão jurídica que pode... Aquela coisa, Hamilton, a questão da interpretação. Eu leio, interpreto e digo que aquilo está errado. Mas quem sou eu para dizer que aquilo está errado? Quem sou eu? Eu não posso atingir a intimidade de alguém. Você perguntou... O que é tênue, a gente pode buscar na Constituição, nos direitos fundamentais, no inciso 10 do artigo 5º, que diz... Mas ainda assim tem uma interpretação. Ainda tem uma interpretação, sempre é questão subjetiva. É como eu lhe falo, a coisa talvez seja, quando é perene, eu até brinco, depois que aconteceu isso, pegando uma expressão romana. Todo mundo conhece a expressão romana, que eu estou transformando para o nosso debate agora, que é aquela, o direito de um termina quando começa o do outro. Nós podíamos já, diante dessa situação, colocar a liberdade de um termina quando começa a liberdade do outro. Seria bastante interessante o programa deixar para os telespectadores essa reflexão. A liberdade de um termina quando começa a liberdade do outro. E aí, fala um pouquinho sobre o que é o islamismo e como praticá-lo no Ceará. Na verdade, o Islã, que significa, na verdade, submissão a Deus, submissão a Allah, né? Muslim, ou seja, o muçulmano é aquele que se submete unicamente a Deus. Né? É uma religião puramente monoteísta, a gente não adora ninguém além do Criador dos céus e da terra. É a religião de Abraão, de Moisés, de Jesus, confirmada por Muhammad através do Alcorão. Né? Então, como o outro convidado tinha falado aqui, na verdade, o Alcorão, como ele deve ser interpretado? Porque você pega uma frase e você
pode ler ela solta, você pode interpretar do jeito que você quiser. Mas como o Alcorão deve ser interpretado? O profeta Muhammad, que a paz esteja sobre ele disse, né, que desses grupos todos estarão no fogo, exceto aquele que estiver sobre o que eu e os meus companheiros estamos. Então, a salafia, que é esse segmento dos muçulmanos, que seguem os salafs, seguem os predecessores, né, esse é o critério. O critério são os discípulos do profeta, que a paz esteja sobre ele. Então, se Allah falou uma coisa, se o profeta falou alguma coisa, que a paz esteja sobre ele, a gente não discute. Por exemplo, Allah diz no Corão, não mateis a vós mesmos. Então, suicídio é proibido, não tem o que discutir. Se Allah falou, está falado. O problema é que essas pessoas pegam um versículo e interpretam do jeito que eles querem. Você tem que pegar o todo, você tem que pegar todo o exemplo, a sunna do profeta, que a paz esteja sobre ele, e entender de acordo da maneira que eles entenderam. Então, por exemplo, essas decapitações que estão tendo por esse chamado Estado Islâmico, que é bom Sim. que a gente coloque aspas nesse islâmico, nunca houve uma decapitação na época do profeta, que a paz esteja sobre ele. Uma vez um homem decapitou um inimigo e levou o primeiro califa, chamado Abu Bakr. Ele disse, essa não é a maneira dos muçulmanos, essa é a maneira dos não muçulmanos e dos não árabes. Então isso é totalmente reprovável aquele Estado Islâmico? Totalmente. Eu totalmente. acho uma coisa interessante, se me permitir, que não? eu me lembrei agora, teve o Califa Omar, ele realmente ele ia ali no Oriente, ele conquistava algumas cidades, mas uma coisa que é interessante dizer que ele deixava os judeus, dava liberdade para ir praticar a religião. Por exemplo, Na verdade, ele conquistava, eram os muçulmanos, digamos assim, ele conquistava, o Califa Omar conquistava, mas quando chegava lá, ele dizia, olha, nós somos assim, se você quiser vir, nos siga, se não quiser, fique aí, deixava os judeus e ficava aquela cidade muçulmana, mas ele dando liberdade, é uma coisa muito interessante. Esse é um preceito. Isso que se diga isso, ele não, sequer o Califa Omar impedia que as pessoas, os judeus... Eu li uma notícia que eu duvido que seja verdade, mas li em rede social que Angola era o primeiro país a proibir a forma de professar o islamismo. Não sei se o Weber tem alguma notícia disso. Eu li também alguma coisa. Acha que isso tem sentido? Tem como... E a mesma suspeita que você teve, eu também tive. Até porque não há como proibir, talvez seja uma ignorância ainda maior, né? Uma violência ainda maior. Não sei se o Na verdade, a população islâmica de Angola é muito pequena, então, assim, eu não sei realmente até onde isso é verdade. Essa é uma notícia de alguns anos, eu não sei se é 2011 ou 2013, eu não tenho certeza. Eu conheço um muçulmano angolano que estuda no Sudão, mas realmente eu não tenho muitas informações sobre isso. O que eu sei é que realmente estavam fechando mesquitas na Angola, mas, enfim, eu não sei mais detalhes sobre isso. Tá bom. Peço licença aos senhores. Temos que fazer mais um breve intervalo. Você pode participar, 3486-1721, ou Twitter Hamilton Nog. Até já. Olá, estamos de volta, terceiro e último bloco do programa Verdade de hoje, falando sobre a relação entre liberdade religiosa e liberdade de expressão. Você pode participar, 3486-1721, o Twitter Hamilton Nog. Lembrando que você participa ao vivo nesta terça-feira e às sextas e aos domingos, sempre a partir das 23 horas, você vai estar conferindo as nossas reprises. Além de você que participa de casa, aqui conosco no estúdio estão o Weber Sampaio, que é pedagogo, professor, pesquisador e estudioso de religiões. Conosco também Paulo Júnior, que é jornalista e professor de comunicação. Conosco Yahya Simões, membro da comunidade islâmica do Ceará. Sidney Guerra, também conosco, ele é doutor em sociologia, mestre em direito constitucional, filósofo e teólogo. O que era a pergunta, Weber? Estava me perguntando... Sim, era o comentário do Suderlan Gondim, que disse que hoje que ele teme mais radicalismo dos ateus. Queria saber se você concorda com isso. O ateu também sofre preconceito, é bom que se diga. Uhum. Eu creio que quando houve a dicotomia entre a ciência e a religião, se criou dois partidos, né? Um estudando a causa, o outro estudando o efeito, isso aí não se entra em discussão. Mas quando eu tento pregar a minha ideologia acima da sua, né, eu estou sendo radical. E existem, sim, ateus, e existe uma diferença. O ateu, ele não crê
em Deus. Né? O cético, ele não crê em vida espiritual. Então, existem religiões... E o agnóstico? O agnóstico, ele quer ver as coisas através do olhar da ciência, do saber. Então, a gente tem aí um mix de coisas, né? A pessoa que ligou deixou o nome, Musa? Não. Não, né? Ligou uma pessoa se declarando católica e pediu para o Yahya falar sobre a posição, a participação da mulher no Islã, e também fez o seguinte questionamento, que talvez seja mais para o Weber, sobre a questão da pedofilia na igreja, se era tão séria, por que não era combatida? Tem essas duas questões aí que para qualquer um, quem quiser colaborar, pode colaborar. Yahya, por favor. Bem, a mulher no Islã. Na verdade, o Islã veio para honrar a mulher, para dar à mulher o trato que ela merece receber. Na verdade, o profeta Muhammad, que apareceu sobre ele disse que o melhor dentre vós é aquele que é melhor para as mulheres. Né? E um companheiro perguntou quem eu devo amar mais. Disse, tua mãe, e depois tua mãe, e depois tua mãe, e depois teu pai. Né? Então, as mulheres, dentre as mães, dentre as esposas, dentre as filhas, elas devem ser honradas e protegidas pelos muçulmanos. Né? O profeta Muhammad, ele disse que o paraíso está debaixo dos pés das mães. E o homem e a mulher são iguais no Islã, quanto à questão da piedade e a questão da recompensa. Né? Então, existem homens melhores do que mulheres, existem mulheres melhores do que homens. Não há uma submissão absolutamente... A submissão deve ser a Allah. A submissão não deve ser a um homem, ao marido. Você pode, assim como eu devo obedecer ao governante naquilo que ele me ordena, né? Eu devo obedecê-lo, exceto naquilo que vai contra Allah. Então, por exemplo, se o governante diz, quando o sinal estiver vermelho, pare, então eu paro. Né? É possível ser muçulmano sem alguns estereótipos, por exemplo, da barba, que você havia comentado? Pode ser ou não? Bem, existem muçulmanos que fazem isso, mas o exemplo que nós devemos seguir é o exemplo dos profetas e mensageiros. Né? Tá. Então, eles usavam a barba, né? E uma das coisas que a gente precisa fazer é se diferenciar dos não muçulmanos. Então, por exemplo, os idólatras de Meca, eles tinham grandes bigodes e raspavam as barbas, a gente faz o contrário, deixa a barba crescer e o bigode... Tá. Alguém pode falar sobre outra questão? Eu gostaria de falar, assim, existe um estudo, né, que foi divulgado há algum tempo atrás, que dizia que 1% da população mundial é de pedófilos. Dentro da igreja, foi feito um estudo e chegou à conclusão de 4%. Também uma minoria. A igreja tratava, até onde eu sei, esses casos de forma interna. Afastava a pessoa, levava e existia cantos em que a pessoa ia se tratar, existiam psicólogos. E não existia essa questão da igreja entregar a pessoa para a justiça comum. Coisa que foi mudada. Pouco tempo atrás foi mudada. E as coisas apareceram. Apareceram porque hoje nós temos mais acesso à informação. A internet está aí para isso, né? Para isso. Então as pessoas se conscientizaram e... Queria só acrescentar que é importante, Hamilton, a gente entender que parece que o padre, parece que o pastor, o rabino, eles não são seres humanos. São humanos. Eles são humanos. E controlar os instintos naturais de nós humanos, nós aqui somos humanos. Nós temos todo momento, acredito, que cada um de nós aqui, e os que estão em casa, controla todos os dias os instintos. Seus impulsos, né? Com certeza, que são impulsos da natureza. Isso aí nem tem... Então, as pessoas acham que quando um padre ou algo que torna pedófilo, que não é só padre. Se a gente for, tem pastores, tem todo o rabino, que às vezes a questão da divulgação ou não. Mas eles têm um impulso natural que perde o controle. E quando perde o controle, realmente tem que responder. Você falou uma coisa tão interessante. Antigamente, a igreja, como ela tinha, a igreja católica tinha uma potência de julgamento maior, ele aprisionava um padre quando cometia uma pedofilia, talvez numa pior prisão, que é a prisão psicológica. Às vezes a pessoa pensa, mas ele não entrega, porque você colocar uma pessoa na cadeia, ele não fica... Ele pode sair de lá hoje, na sua cadeia você sai pior, você não sai melhor. Mas quando você aprisiona qualquer pessoa psicologicamente, aí ela praticamente está morta pro resto da vida. Isso que às vezes a gente tem que pensar. Não é divulgado, mas havia uma pressão e uma prisão psicológica muito pior do que qualquer outra prisão. Queria comentar, não? Eu queria só acrescentar algo em torno do que ele está dizendo, né?
que a religiosidade, ela tem esse lado de que nós levamos nossas subjetividades. Tá. Paulo, a gente tem não sei se na mesma proporção, mas tem um caso parecido aqui de humor ferino e que já sofreu algumas ameaças, pelo menos é o que foi divulgado, do Porta dos Fundos, que mexe com coisa de polícia, de droga, de sexualidade. Eles, com certeza, alargaram esses limites, né? No caso deles, você também acha que eles exageram, que também faz um paralelo aí? Eu acho que a gente não chega, o nosso humor não chega ao humor oferecido, por exemplo, pelo jornal francês. Nós ainda há um certo cuidado com algumas temáticas. Tanto que, por exemplo, em relação até à divulgação ou não dos casos de pedofilia, existem alguns temas no jornalismo especificamente que a gente tem um certo cuidado com relação à cobertura. Então, suicídio, pedofilia, são temas muito sensíveis e ainda menos debatidos, não só em função da religião, mas pela própria temática em si. E o nosso humor, feito pela Porta dos Fundos, está ainda, apesar, obviamente, do crescimento da internet, ainda me parece numa comunicação alternativa. Então, eu não estou nos veículos de comunicação tradicionais, eu não estou na TV, no rádio ou no jornal impresso. Mas sem a internet seria impossível, né? Exatamente. Por outro lado, ele começa a migrar para uma outra experiência de TV, que é a TV por assinatura. Mas ela vai se adaptar. Mas ela vai se adaptar. Bom, temos uma primeira ligação da noite. Alô, boa noite. Boa noite. Seu nome, por favor? Professor Tomé. Professor Tomé, prazer falar com o senhor. O senhor tem pergunta ou comentário aqui para os nossos convidados? Eu gostaria de fazer uma pergunta ao Heber Sampaio. Fique à vontade. Justamente sobre uma abordagem. Eu gostaria de saber dele como é que as religiões poderiam usar melhor os meios de comunicação para evitar certos comentários jocosos, que é o que acontece com o islamismo no momento. Então, como o Islã poderia usar melhor os meios de comunicação a seu favor, ou seja, a favor da sociedade, esclarecendo determinados pontos que evitariam alguns equívocos conceitual da sociedade em relação à imagem islamista no mundo. Professor Tomé, agradeço demais a sua participação, foi um imenso prazer recebê-lo. Ligue sempre que puder e quiser. Weber. Eu penso que deve sim existir um movimento de resistência a essa cultura que está querendo ser posta. Aqui nós estamos passando por isso. Aqui nesse exato instante nós estamos desconstruindo algumas imagens que nós criamos ao longo do tempo. E normalmente você não vê em lugar nenhum essa desconstrução. Essa desconstrução. E eu entendo o que o Tomé quer dizer. Será que nós não poderíamos também usar, né, os meios de comunicação como forma de esclarecer? Por que só o lado que deturpa utiliza tão bem? É um questionamento para você fazer aí no centro islâmico. Sim, viu? Além disso, as pessoas também precisam aprender a buscar o conhecimento por elas próprias, né? Infelizmente, as pessoas são como esponjas. O que falam, elas estão absorvendo, sempre desse jeito. Então, uma coisa que eu fiz antes de me tornar muçulmano, eu vou aprender a minha religião com as pessoas da minha religião. Eu vou aprender o Islã com os muçulmanos, né? Então, os telespectadores, os convidados precisam saber que Muhammad é tão livre do terrorismo como Jesus é livre do Ku Klux Klan, né? Que prega em nome do cristianismo, mas Jesus não ensinou isso. Aliás, é uma ótima comparação. Jesus não Existe ensinou esses dois Muhammad não ensinou o terrorismo. O próprio Hitler, ele fez a contra-reforma luterana, ele pregava em nome de Jesus, e ele alegava que se Jesus expulsou aqueles mercadores, ele também teria direito de expulsar os judeus. Tudo uma questão de interpretação. Vocês concordam que o bilionário cinema americano contribui muito para essa estigmação aí da imagem? Sem dúvida, isso não é novo. Isso não é novo. Desde o começo do século XX, quando o cinema ainda estava crescendo, existe o estereótipo do árabe. Antigamente era o árabe, o sheik, rico, o senhor do petróleo, da odalisca. De algumas décadas para cá e já vem o do terrorismo, que as pessoas infelizmente acham que esse é o padrão de muçulmano. Até porque você acaba querendo criar grupos, como a narrativa cinematográfica, que é uma narrativa que às vezes migra para o jornalismo, né? Assim, você passa a ter o mocinho, o vilão, e você passa a ter que escolher um desses lados, né, para fazer parte dele. O mocinho sempre fala inglês, né? O mocinho sempre fala inglês. Paulo, eu concordo. A questão, eu acho que está faltando a leitura. Hoje está tudo muito rápido e você acha que ler
3 parágrafos, 3 linhas, você já entende daquilo. E já tem que escolher um lado, né? E já tem que emitir opinião. Já tem que emitir opinião. Verdade. Eu fico impressionado quando eu sento numa mesa, você puxar 10 assuntos, todos sabem falar de 10 assuntos. E você pergunta, de onde é que você está tirando isso? Ele diz, de dentro de mim. Mas, rapaz, você nunca conversou com ninguém, você nunca conversou com um muçulmano, com um cristão. Não preciso não, eu já tenho isso dentro de mim, não existe isso. Nós temos livros, nós temos que nos aprofundar. Eu acho que você passa a vida inteira como muçulmano e cada vez mais vai aprendendo, é uma constante aprendizagem. O cristão também, é isso que eu acho importante. E eu sinto que há uma carência nessa coisa de nós sentarmos e as pessoas querem aprender sem ler. E o ler o mínimo possível e achar que sabe, quando na verdade a construção do conhecimento é a construção ao longo da vida. Por isso que nós nunca cansamos. Cada vez mais eu envelheço, mas eu tenho muito que aprender. Conte quantas concessionárias foram abertas em Fortaleza nos últimos 10 anos e quantas bibliotecas. A gente vê a quantidade, os mais de 500 mil zero na redação do Enem. Bom, eu tenho aqui o telefone do Centro Cultural Beneficente Islâmico do Ceará, 3238-0236, 3238-0236, para informações, fica na rua São Paulo, 1831, o bairro é Jacarecanga, Casa 8. E eu recebi esses livros aqui, que eu queria mostrar. Ok. Uma breve... Meu grande amor por Jesus me conduziu ao Islã também, segundo. Tem esse aqui. Esse Mensageiro de Deus, é isso? E a mensagem do Islã. Quem quer ter acesso a informações? E aí, que você sugere? Bem, ele pode entrar no fortalezadoislam.org, né, o site da comunidade aqui cearense. Né? Tá. Ele pode também entrar em contato pelo e-mail, que é fortalezadoislam, com M de Maria no final, @gmail.com. Né? Ou então ligar por esse telefone que você acabou de dar o contato. Né? Os horários de funcionamento, sextas-feiras a gente tem a nossa oração em congregação, começa mais ou menos 1h da tarde, então do meio-dia às 5 horas da tarde a gente está lá, e aos sábados, a partir das 3 da tarde até as 7 da noite, sejam muito bem-vindos e busquem o conhecimento da maneira correta. Weber, para quem quer estudar religiões, de fato, hoje o terreno é árido, é vasto, deve buscar quem? Que tipo de informação? Existem várias escolas teológicas, né, dentro do nosso estado. O que acontece é que você perde um pouco da visão geral das religiões. As escolas teológicas geralmente estão ligadas a uma doutrina religiosa. Eu fiz um caminho... Qual é a sua religião? Eu sou católico, né? Eu nasci dentro de uma cultura católica, né? Com o tempo senti outras necessidades de pesquisa. Por isso eu resolvi, de forma autônoma, autodidata, fazer várias pesquisas, mas sempre muito ajudado pela academia e por vários amigos que eu tenho, que são padres. Estudar outras religiões abalou a sua fé no que você acreditava? Muito pelo contrário, encontrei vários e vários pontos convergentes. E essa era a minha busca. Essa era a minha busca, encontrar os pontos convergentes. Isso que a gente está falando aqui sobre tolerância, sobre amor ao próximo, sobre servir, né? São linhas que nós encontramos na grande maioria das religiões. Tá. Bom, a gente está com 2 minutos e 20, 2 minutos e 30 para encerrar o programa. E eu queria garantir 30 segundos livres para cada um, para dizer o recado que quiser, a reflexão que quiser. Vamos começar aqui pelo Sidney, pode ser? Pode ser. Primeiro, eu queria parabenizar todos aqui pelo brilhantismo do programa. Eu acho que nós aqui do Ceará podemos também emprestar conhecimentos para todo o Brasil, né? E dizer que as pessoas cultivem, né, a tolerância, que é importante. E tem uma palavra, tudo que a gente vai falar aqui é subjetivo, é o respeito. A partir do momento que você tem um respeito por você, você passa a ter respeito pelas outras pessoas. Na hora que você tem respeito por você, isso é algo comum que as religiões pregam. Respeite. Respeite você, porque você respeitando você, você passa com certeza a respeitar o próximo. Ame você, porque você amando você, você passa a amar o próximo. E aí você não consegue destruir nada.
não consegue plantar terror, não consegue plantar nada. Só realmente o amor. Yahya? Antes de tudo, eu quero agradecer a Allah, primeiramente. Né? Depois agradeço a TV União pelo convite, agradeço os convidados. Né? E o meu conselho é, primeiramente, toda pessoa que tem a mente sã sabe que tirar a vida de uma pessoa de maneira injusta, isso é algo errado, isso é algo proibido. Né? Então, conheça o Islã da maneira pura. Conheça o Corão, conheça a Sunna, que é o exemplo do profeta, que a paz esteja sobre ele, conheça a vida dos primeiros muçulmanos, né? Não generalize, porque, infelizmente, essas são pessoas que mancham a imagem do Islã. Né? E eu convido todos a conhecerem o centro, conhecerem os muçulmanos, né? Sejam todos muito bem-vindos e que Tá bom, só repetir o número, é 3238-0236. 3238-0236. Paulo? Milton, eu quero agradecê-lo, agradecer a TV União, os colegas presentes. Muito obrigado pela qualidade do debate mesmo, Sidney, foi fabuloso. E aí, como jornalista, eu quero deixar como mensagem, se é que a gente pode deixar uma mensagem, claro, mas é muito mais a gente refletir exatamente sobre a temática violência, né? Como ela vem sendo discutida nos veículos de comunicação, que eu acho que o debate que a gente faz agora, passado, obviamente, a situação absurda que foi, né? A violência não se justifica de nenhuma forma, mas que a gente tenha cuidado para discuti-la, né? E não simplesmente informá-la ao ponto de, numa certa medida, não estou atribuindo uma responsabilidade leviana, mas que a gente não possa estar incitando, quem sabe, a violência, mas refletir sobre as coberturas que a gente tem feito. Acho importante. Weber, por favor. Eu penso sobre a palavra que foi dita aqui no início. Eu gostaria também de agradecer aos colegas da TV União, mas a palavra de ordem é tolerância. Para que a gente possa respeitar e para que a gente possa ser respeitado. Ser diferente é normal, né? Senhores, eu agradeço imensamente a disponibilidade de senhores estarem aqui conosco. Eu agradeço também quem participou por telefone, o professor Tomé, que ligou, e outros que tentaram ligar e não conseguiu. Eu registro aqui a presença do Abdo Samia, acertei a pronúncia? E também do Renato, que está aqui conosco no estúdio. E um grande abraço. Terça-feira que vem o programa Verdade volta com outro tema. Também quero registrar que o Paulo Castelo Branco, que é presidente do PCJ, o Partido da Cidadania e Justiça, esteve aqui conosco hoje no estúdio da TV União. Brevemente a gente vai falar sobre esse novo partido. Grande abraço e tchau.